Amigos queridos, em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, nos reunimos para refletirmos sobre verdades de vida eterna, para descortinarmos a lei do amor que verte do Criador em favor de todos. Aqui estamos, Senhor, confiantes, fortalecidos em nossa fé, para estarmos a cada dia mais disponibilizando o que trouxemos de melhor em nós, os tesouros infinitos que se desabrocham em cada coração dos espíritos deste planeta. Aqui estamos, Senhor. Dá-nos a sua bênção, Mestre. Derrama sobre nós as fagulhas da vossa misericórdia, para que possamos ser de alguma sorte, ainda que pequeninos e incipientes, servidores da sua seara. Faça-nos, Mestre amado, instrumentos dignos e úteis onde quer que estejamos. E que estes Espíritos amoráveis, que em seu nome são conosco, encontrem em nossos corações a receptividade necessária para as reflexões desta manhã. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E dentro das bem-aventuranças, nem todos os que sofrem são bem-aventurados. Porque podemos sofrer com revolta, com indignação, com incompreensões. Podemos sofrer por escolhas enganosas que não nos levam à perfeição. Mas as bem-aventuranças são para os espíritos que compreenderam a função da dor como o aguilhão da consciência, como instrumento divino para o despertar das nossas potencialidades divinas que dormem anestesiadas pela sedução do mundo. Então, a melancolia faz parte das bem-aventuranças quanto aos aflitos. Mas existem várias formas de você extravasar essa melancolia que no Evangelho vem falar na forma da tristeza. Então diz assim: sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, e que, preso ao corpo que lhe serve de prisão, se extenua em vãos esforços para dele sair. É um tormento, né? Existe uma tristeza nostálgica de um lugar onde já estivemos melhor do que este para raros de nós na Terra. E existe a tristeza da inconformação pelo planejamento reencarnatório. São coisas muito diferentes. E nós que pensamos ter fé, muitas vezes, quando estamos diante dos fatos importantes do planejamento, vacilamos, recuamos, injuriamos. Então vamos olhar para essa tristeza de uma nova forma, como Emmanuel está trazendo para nós no livro Caminho, Verdade e Vida. A lição chama tristeza propriamente. E vai fazer uma referência à segunda epístola de Paulo aos Coríntios. E é bem profunda essa reflexão que nós vamos iniciar hoje, para nós olharmos para nós quanto a isso. Por que a tristeza, segundo Deus,
E quando a gente fala Deus, a gente sabe que são leis divinas, é a lei do amor que existe em nossas consciências. Porque a tristeza, segundo Deus, ou segundo o grau de maturidade da nossa consciência, opera arrependimento. Então, aquilo que eu me entristeço pelo que sou, e de acordo com o meu estado consciencial eu me arrependo, ela não traz pesar, o qual não traz pesar. Mas a tristeza do mundo gera a morte. A morte aqui é um simbolismo da estagnação e do desvio dos sentimentos. Então, a tristeza, segundo o mundo, estagna o espírito. Então, diz Emmanuel, conforme observamos na advertência de Paulo, há uma tristeza segundo Deus e uma segundo a terra. A primeira soluciona problemas atinentes à verdadeira vida. Segundo Deus, nós vamos resolvendo as nossas questões através do arrependimento, pelos ditames da moral consciencial. Essa é a tristeza das leis divinas. Então, essa soluciona problemas atinentes à vida verdadeira. A segunda, que é a tristeza segundo a terra, é caminho para a morte, ou seja, como símbolo de estagnação no desvio dos sentimentos. Muita gente considera virtudes a lamentação incessante e o tédio continuado, ou o que nós chamamos hoje de vitimização. E acham que esse estado de sofredor é bem-aventurado. Isso é um equívoco muito grande do nosso pensamento. Porque essa tristeza que nós consideramos como a lamentação, ela paralisa o progresso do espírito, chamado estagnação, segundo Emmanuel. Desvio dos sentimentos e acham que são virtudes, lamentações, tédio. Por quê? Encontramos os tristes, ele vai dizer várias formas da tristeza, né? Pela ausência do dinheiro adequado aos excessos. Porque eu posso estar triste porque não tenho um pão para dar por um filho que está com fome. Isso é uma tristeza legítima. Agora, encontramos os tristes pela ausência de dinheiro adequado aqui, a excessos. Eu não tenho para os meus excessos. Essa é a tristeza segundo a terra. Vemos os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. É um contingente imenso que quer praticar o mal e são cerceados, ou pelas leis trabalhistas, ou pelas leis sociais, ou pelas imposições do mundo, ou pelas limitações que trazem, porque às vezes trazem limitações severas na mente ou no corpo para impedir que o mal encrudecido permaneça compulsivamente naquele espírito. Então, sofrem, ficam torturados porque lastimam a impossibilidade de praticar o mal. Outra categoria. Ouvimos os viciados na queixa doentia, incapazes do prazer de servir sem aguilhões. Esse estado de tristeza não são bem-aventurados. São escolhas enganosas de espíritos que estão na estagnação do seu processo evolutivo, segundo Emmanuel. É a tristeza do mundo. Essa tristeza do mundo prende o espírito à teia das reencarnações corretivas e perigosas. Então, as provas aumentam, as expiações, são os impositivos da lei divina para tirar o espírito do abismo da estagnação. Essa é a tristeza do mundo. Raros homens se tocam da tristeza segundo Deus, segundo a lei do amor, segundo as leis divinas. Muito poucos contemplam a si próprios, considerando a extensão das faltas que lhes dizem respeito. Que esse é o estado que vai avançando a lucidez, né? Extensão das faltas que nos dizem respeito.
Então a dor me chega por criações minhas próprias. Qual é o recurso que eu tenho para fazer transformações e resolver essa dor? Em marcha para a restauração da vida, no presente e no porvir. É o ato de refletir. Então, o espírito que está entristecido pelo que sente que é, ele tem força para mudar. Que sente que é, ele faz uma reflexão, ele visita a sua consciência com o pensamento dinamizado nas forças do bem. E ele volta com fortalecimento para fazer a transformação necessária. Essa é a tristeza segundo Deus, diz o apóstolo Paulo. Quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade. O chorar, né? Esse lamento da alma, de estarmos entristecidos conosco mesmo e sob o influxo divino da nossa consciência, nos encorajarmos para o arrependimento que gera a transformação, é uma dor legítima e necessária. Essa é a dor necessária para o processo evolutivo. Então, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade, porque sabe reajustar-se, valendo-se do tempo, a golpes benditos de esforço para as novas edificações do destino. Porque nós ainda somos espíritos sofredores, por excelência, né? Porque não somos ainda nem na categoria dos bons, nós estamos na categoria dos imperfeitos e, portanto, sofredores. Ainda o mal prevalece na humanidade da Terra, dizem os espíritos, segundo Kardec. Se o mal prevalece na Terra, prevalece em nós, obviamente, né? Então, nós precisamos avaliar os momentos de tristeza, qual a nascente dessa nostalgia, né? Muitas vezes somos nostálgicos porque nós perdemos oportunidades redentoras no passado e nem sabíamos que eram oportunidades redentoras. E agora, sentindo a consequência em nós, lastimamos o tempo perdido. E o tempo perdido causa no espírito esse estado bastante melancólico, ligado a uma ansiedade do fazer, do ocupar-se, de não perder o tempo, porque nós perdemos pessoas que nos amavam, que hoje não estão convivendo conosco, ficaram no mundo espiritual. Nós perdemos a oportunidade de corrigir traços graves da nossa personalidade porque ficamos na tristeza do mundo. Essa tristeza do mundo chorávamos por quê? Ausência do dinheiro para excesso, torturados pela impossibilidade de praticar o mal, né? Pela queixa doentia do vício, da vitimização. É por isso que éramos tristes. Mas vamos traduzir literalmente essa tristeza que fala Emmanuel. Essa tristeza que fala Emmanuel, a ausência do dinheiro para os vícios, para a prática do mal, se chama revolta. Não é a tristeza de Deus. Tristeza segundo Deus, né? É uma revolta, é o espírito que ainda está se debatendo no planejamento reencarnatório e luta isso e aquilo, porque não compreendendo em si a justiça divina, pensa merecer algo diferente do que vive. Todos nós que pensamos querer viver algo diferente do que vivemos, primeiro porque não fizemos por merecer e segundo porque estamos desconhecendo como a justiça divina está agindo em nós, para o nosso próprio bem. Então, bem-aventurados aqueles tristes, segundo Deus ou segundo as leis, porque estes estão operando o arrependimento para a sua própria salvação. Então, vamos refletir sobre isso. Essas emoções que somos convidados a refletir, todas que são trazidas no Evangelho, elas são próprias dos nossos espíritos. Por isso é tão importante pensar sobre isso. Quem de nós não se entristece? Mas
o movimento do Evangelho é para que haja sempre um questionamento sobre a origem real, a causa real da tristeza. Nós temos afirmado aqui que somos espíritos que raramente pensamos nas causas. Nós não somos espíritos dados a mergulhar o nosso pensamento nas causas reais. Isso é tão verdade que qual é a causa das causas? Deus. Quanto tempo por dia nós, entre milhões de aspas, gastamos em compreender e sentir Deus? Num dia de 24 horas. Porque como nós temos estudado, Deus, nós já sabemos que Deus existe, mas ampliar nossos sentimentos para que Deus realmente seja permeado de maneira consciente em nossa intimidade é outra coisa. Então, nós não somos espíritos dados a buscar a causa das coisas, nem a buscar Deus para ampliar os sentimentos e mergulharmos cada vez mais nessa realidade divina, e nem nas coisas nossas mesmas. Então, quando nós nos entristecemos, teríamos que levar um tempo mergulhando o nosso pensamento na busca da causa. Porque quando a gente pensa na causa, a gente encontra o efeito, porque a gente não é acostumado a buscar a causa. A gente encontra o efeito e chama de causa, mas aquilo é efeito. Aí nós mergulhamos ainda mais na nossa intimidade, num pensamento muito reflexivo, e encontramos o efeito de novo. E a gente vai encontrando um efeito atrás de outro efeito até que chega na causa. E esse chegar na causa é um trabalho profundo conosco mesmo. É um trabalho muito profundo, que nem sempre nós temos o hábito de fazer. Qual é a causa dessa tristeza? Então, o que a Célia trouxe para nós hoje, a grande, quase totalidade da causa da nossa tristeza é a não aceitação do que Deus nos oferece, para que possamos ser espíritos melhores. Então, naquele momento que Saulo cai do cavalo, ele ouve na intimidade dele, Saulo, passado algum tempo, ele ouve, na intimidade dele, não vos recalcitrais contra o aguilhão. E a Célia falou hoje para nós, que a tristeza é a dor do aguilhão. Tristeza de Deus, segundo Deus. Segundo Deus e não dos homens. Então, o que nós estamos querendo dizer com isso? Que uma coisa é quando nós reconhecemos que erramos e nós nos entristecemos conosco mesmo. Uma coisa é estarmos tristes por ainda nos encontrarmos naquela situação que nós buscamos e ainda estamos vivendo. E essa situação
é uma situação que nos leva ao arrependimento. E arrependendo, nós nos realinhamos e prosseguimos. Então, a tristeza em relação a nós mesmos, ela é muito saudável. Ela traz saúde para o espírito. Porque o arrependimento é o caminho da reparação. Agora, quando a tristeza que nos abate, ela não é em relação a nós mesmos, é a tristeza do mundo. É a tristeza que nós vamos dizer com toda a certeza que é a tristeza que nos leva à doença. Uma tristeza nos leva à saúde e a outra tristeza nos leva à doença. Se não for agora, vai ser amanhã. E se não for amanhã, vai ser mais tarde. Mas ela virá. Porque quando nós... para que a gente sinta tristeza, e é lógico que a gente justifica, né, gente? A gente justifica e quer que o outro acredite na nossa justificativa. Mas não tem justificativa. A única justificativa da tristeza que nós temos é: eu estou triste porque me encontro arrependida. Estou justificando a minha tristeza. É a real justificativa. Fora disso, são os enganos. É a não aceitação do aguilhão da consciência. Então, nós vamos ter que rever a nós mesmos, porque demorar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 10 dias, 1 semana, 1 mês, 1 ano, no poço, infectado pela tristeza, vai trazer doença. E na hora que a doença chega, a gente também não quer aceitar. Porque a falta de aceitação, ela permeia tudo. Acontece uma coisa, a gente não aceita. A gente fica doente, a gente não aceita. Acontece outra coisa, a gente não aceita. E esse estado de coisas vai estabelecendo ao redor de nós um ambiente de muita enfermidade. Muita enfermidade. E na medida que nós vamos em busca da causa, não, eu estou triste, que a causa é essa. Como nós falamos ontem. Eu estou triste porque os filhos foram embora. Aí nós remontamos na nossa cabeça aquela velha história de Bartolomeu no Boa Nova, com a conversa de Jesus e Bartolomeu. Mas você está triste, Bartolomeu? Eu estou triste. Por quê, Bartolomeu? Porque minha mãe morreu. Porque eu perdi a minha mãe. E aí Jesus pergunta, mas perdeu para Deus a mãe? Então, assim, qual que era a justificativa de Bartolomeu? Era um espírito muito vinculado à mãe, e a mãe tinha morrido. E ele então ia ficar triste até morrer, porque a mãe tinha morrido. E o cristão não é isso. Porque a mãe do Bartolomeu, um espírito afim dele, teve uma importância na vida dele. Mas nós somos espíritos que precisamos
aprender a aproveitar todos os momentos da nossa vida. O momento de saúde, o momento de doença, o momento de convivência, o momento de perda da convivência. Porque tudo isso é bom para nós. Não ter mais a convivência de alguém muito afinizado conosco é bom para nós. Agora, querer entender isso é muito importante. Porque é bom para nós ficarmos por algum tempo, porque nunca é tudo para sempre. Por algum tempo, junto de espíritos que a gente não tem afinidade, para quê? Para desenvolver valores que não possuímos. Porque se ficássemos só com aqueles que temos afinidade, voltaríamos a ser ostras, no bom sentido. Então, é bom para o espírito perder a companhia de alguém muito afinizado, é ótimo. É muito bom. Porque se não fosse bom, Deus não permitiria. Agora, como nós projetamos em Deus as nossas características humanas, a gente briga com Ele porque Ele fez isso ou aquilo. Porque nós não compreendemos o que é bom para nós. A gente sempre fala aqui na nossa casa que a coisa melhor que um pai e uma mãe pode fazer pelo seu filho, a melhor coisa, sem sombra de dúvida, é constantemente frustrar o seu filho. Porque o espírito que desde a infância é acostumado a ser frustrado pelo pai e pela mãe que o ama, quando a vida fizer isso, ele terá estabilidade. Ele está pronto para viver. E o Pai, Deus, faz isso com seus filhos, nós. Frustra, tira o brinquedinho. Que às vezes é um carro, às vezes é uma empresa, às vezes é a saúde. Tira de nós. Frustra. Vamos ver como é que você reage diante disso. Aí a gente senta, esperneia, grita, chora, fica moadinha num canto, fica lá. Da mesma maneira, quando a gente faz isso com uma criança, Deus frustra-nos, porque nós precisamos disso. Aquela criança nunca frustrada é um adulto insuportável. Ele está destinado a viver sozinho. Que não sabe conviver. Então, quando que nós vamos sair da infância espiritual? Deus vai nos frustrar. Deus entre aspas, né, gente? Vamos colocar assim, bem entre aspas, não vamos humanizar Deus, como se fosse alguém. Mas as leis que nos regem, nos põem em determinadas situações em que as nossas bases tremem, e se elas não estiverem solidificadas, elas tombam, demonstrando, começa de novo, porque aí não tem um pilar. Pensou que tinha, mas não tem. Caiu, tombou, porque ventou, começa a erguer a base outra vez. Então, nós precisamos desenvolver
esse pensamento. Nós temos que desenvolver esse pensamento. E isso nos fortalece, isso nos torna espíritos mais amorosos. Olha a contradição, né, gente? Parece uma contradição. Porque pensa uma criança que a gente frustra toda semana. Ah, eu quero isso, quero. Você fala, não é a hora. Você vai ter, mas não é a hora. É só daqui 6 meses. E aí, na semana seguinte, apronta alguma coisa, a gente vai lá e frustra. Com todo o nosso amor, envolve, abraça, conversa, a criança não quer entender, faz birra, e você permanece firme, sim, não, sim, não, sim, não. Aí, torna um adulto. Que adulto vai ser esse? Certamente amoroso. E o outro que nunca foi frustrado? Certamente egoísta. Então, a frustração divina nas nossas vidas nos torna espíritos mais amorosos. Se compreendermos e aceitarmos. Porque na hora que a gente entende o que Jesus falou para nós na prece dominical, Pai, seja feita a sua vontade. Imagina uma criança, quando a gente frustra ela, olhar para nós e falar assim, pai, mãe, não é para eu fazer? Não é para você fazer. Ah, então não vou fazer não. Imagina. Imagina o que a gente pensa dessa criança. Nossa, que maturidade. Não é? É isso que a gente vai pensar. Ah, não é para fazer? Não é. Então tá, não faço não. Então, porque todo estado de revolta, de tristeza, porque eu não queria que fosse desse jeito, é uma imaturidade. E quando que a gente vai sair disso? Para nos tornarmos espíritos saudáveis. E perder, né, gente? Vamos perder com força. Vamos aprender a perder com força. Eu estava vindo com a Célia de carro, eu falei assim, Célia, essa semana foi uma semana de perdas. Vou falar uma coisa de mundo, tá? Do mundo. Eu acho que tudo que estava no meu computador eu perdi. Quem trabalha só com isso sabe o que isso significa, não é? Ou não? Gela a espinha, gela o cérebro, gela assim, tudo, não fica nada no lugar. Não é verdade? Principalmente se a gente tem algum nível de responsabilidade. Isso são mínimas perdas, né, gente? Porque mas até nisso, a gente tem que perder sorrindo. Porque isso não é nada, né? Isso não é nada. De verdade, isso não é nada. Porque tudo que está lá, está em algum lugar. Se não está lá, tem em algum lugar. Vamos catar outra vez, né? Enfim, então são esses momentos que nós temos que treinar com força. Perdeu? Maravilha. Que maravilha. Não é? Porque qual que é a experiência disso agora?
Então o espírito tem que entender isso. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos em Seu nome e rogamos, Mestre, que o Senhor nos fortaleça, para que sejamos espíritos sempre alegres. Que quando as frustrações nos chegarem, possamos exercitar a alegria de testemunharmos tudo o que temos aprendido. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Que o Senhor nos ampare. Que o Senhor nos envolva, para que possamos nos sentir fortalecidos e possamos viver, Senhor, a vida verdadeira e abundante. Que nesta hora o Senhor possa encontrar em nós os espíritos desejosos de aprender as Tuas lições de vida eterna e praticá-las em nossa intimidade e com todos aqueles que nos cercam. Ampara-nos, socorre a nossa família, Senhor, nossos amigos, nossos irmãos em humanidade que sofrem nesta hora. Visita com a sua equipe socorrista, Senhor, todos os corações registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, destes irmãos que ali registrados sejam envolvidos pelo Seu amor, pela Sua misericórdia, animados, vivificados, e que nós possamos doar do nosso ectoplasma em favor deles. Que o Senhor os abençoe, hoje e sempre. E nós outros, Senhor, rogamos a Ismael, este Espírito que o Senhor designou para amparar a nossa nação, que há de ser a pátria do Evangelho, quando todos nós que aqui habitamos exercitarmos na vivência os Teus ensinamentos, uns com os outros, realizando as nossas mínimas tarefas, e que o Senhor nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja, Senhor.